Com a pandemia em alta e quantidade de vacinas em baixa, grupos mais vulneráveis, como das pessoas com deficiência, se mobilizam para garantir uma imunização mais rápida. Em Brasília, famílias e movimentos ligados a pessoas com síndrome de Down foram às ruas em carreata para pedir a vacinação imediata desse grupo, que está entre os prioritários no Plano Nacional de Imunização. Mas na terceira fase, junto com pessoas que têm comorbidades e após os idosos. Algumas cidades já estão vacinando pessoas com síndrome de Down, mas são iniciativas isoladas. A preocupação é que pesquisas mostram que eles são mais vulneráveis ao vírus, como afirma a doutora Ana Cláudia Brandão. Ela coordenou um estudo sobre o impacto da Covid-19 em pessoas com síndrome de Down. Já é sabido que essa população é extremamente vulnerável a algumas infecções respiratórias virais e bacterianas, geralmente evoluindo com quadros mais graves quando afetadas. Nesse último ano, então, já construímos esse conhecimento e, infelizmente, várias publicações conseguiram mostrar o quanto essa população está sendo afetada na pandemia e pela doença. Não só nas questões de se infectar com o vírus, pois podem ter uma maior dificuldade em entender as medidas protetivas de distanciamento social ou uso de máscaras, mas também necessitar de mais cuidadores, o que as expõe, então, ao maior contato com pessoas, aumentando a possibilidade de exposição a alguém infectado. Mas também, quando a gente fala na evolução da Covid, uma vez que essas pessoas com Down estejam infectadas com o vírus, elas têm uma chance muito maior de ser hospitalizada, de necessitar UTI, inclusive intubação, e maior risco de morte. E não são só pessoas com síndrome de Down. Especialistas têm apontado que pessoas com deficiência, de uma forma geral, estão mais expostos aos riscos que a pandemia traz. Ainda no início da crise sanitária, em março do ano passado, a ONU fez um apelo aos países para que incluíssem pessoas com deficiência nos protocolos de saúde relacionados ao coronavírus. No Senado, um projeto apresentado pela senadora Mara Gabrilli, também no ano passado, quer garantir não apenas prioridade na vacinação, mas medidas específicas para proteger esses grupos mais vulneráveis. O projeto estabelece, por exemplo, que não podem ser adotados critérios de idade, expectativa de vida ou impedimentos relacionados às limitações físicas ou mentais para ocupação de vagas em serviços de saúde ou para o uso de equipamentos. As pessoas com tetraplegias e paraplegias, por exemplo, elas têm geralmente características diferenciadas, como fragilidade respiratória, baixa imunidade, e o mesmo vale para quem sofre de certas doenças raras, como por exemplo a esclerose lateral amiotrófica, a distrofia muscular espinhal. E foi pensando nessas pessoas que sugerimos esse projeto, que torna obrigatória a elaboração de planos emergenciais de proteção dos segmentos mais vulneráveis da população. A Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 9º, ele já traz uma prioridade às pessoas com deficiência no atendimento à saúde. Então, o PL 2288, da senadora Mara Gabrilli, vem reforçar essa preocupação para que nenhuma das pessoas pertencentes aos grupos vulneráveis sejam excluídas, sejam preteridas no atendimento da saúde em qualquer espaço do nosso sistema. E quando a gente fala em proteção atualmente, não tem como a gente não falar das vacinas. É muito importante que essas medidas estejam regulamentadas nas autoridades sanitárias, pois vai trazer uma uniformidade das práticas e um outro aspecto evita, por exemplo, que pessoas com deficiência sejam preteridas na ocupação de leitos hospitalares e de UTI quando temos um índice muito alto de ocupação, E os médicos tenham que fazer a condenável escolha de Sofia, Totalmente inconcebível que vidas tenham diferentes valores em razão de uma pessoa ter alguma deficiência.